E aí, meus queridos, posso ganhar um pouquinho do seu tempo? Primeiramente, uma boa tarde aí, um bom dia, uma boa noite. A paz do Senhor Jesus seja contigo. Posso ganhar um minutinho do seu tempo? Ou quem sabe um pouco mais do seu tempo, né? Um pouco mais do que um minuto? Eu queria compartilhar com vocês algo que mexeu muito com o meu coração dias desse, né? Estava na igreja e a nossa irmã Rudilene pregou a palavra de Deus, né? E foi uma palavra bastante inspiradora, que naquele momento eu desejei que a igreja tivesse ligada, vamos dizer assim, a uma rede social onde pudesse alcançar milhares e milhares de pessoas. Porque foi uma palavra bastante edificante, né? Sempre nós podemos entender que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E posso dizer para vocês que naquela noite ela chegou sim, de forma renovadora à minha alma e impactou todos que ali estavam, né? E eu achei muito interessante compartilhar, porque é algo de muito valor que foi ensinado e ministrado naquele dia. Bom, vamos lá. Você olhando aí para mim neste perfil, talvez você olhe já e possa dizer assim, mas ele vai falar aí algo da Bíblia ou sobre a Bíblia? Será que ele é algum teólogo? Será que ele é algum doutor? Será que ele é algum mestre aí, né? Vamos dizer assim, né? Para poder ensinar alguma coisa? Não sou, tá? Não sou, queria ser, né? Mas não sou nenhum doutor da lei de conhecimento bíblico, nenhum teólogo, não sou. Até porque, vamos lá, se eu precisasse ser um teólogo, se eu precisasse ser um doutor da lei para poder anunciar o evangelho, para falar de algo que impactou meu coração, se eu precisasse ser um magistrado para isso, então o evangelho seria vazio, não teria tanta eficácia, né, para as nossas vidas. Mas eu quero dizer para você que o evangelho, ele vai além disso. O evangelho, ele veio para poder entrar mesmo no coração das pessoas, mesmo na sua ignorância, mesmo quando aquela pessoa que não tem tanto conhecimento, sabe? Aquela pessoa que parece que tem uma mente fechada, ele não consegue ler talvez alguma coisa e entender. Então o evangelho, ele veio para romper barreiras, né? E a mensagem que eu quero aqui deixar com vocês, a qual eu tive o privilégio de recebê-la no meu coração, foi a respeito de um homem por nome de Nicodemos. Nicodemos, vamos lá, quem era Nicodemos? Segundo a palavra do Senhor aqui nos diz que Nicodemos, ele era príncipe dos judeus. Nicodemos, ele era um mestre, né? Ele era um doutor da lei. Então, ele ensinava o povo judeu sobre aqui a parte da lei, a parte das escrituras, né? Sobre os pergaminhos. Ele era aquela pessoa que instruía, né? Instruía o povo judeu, né? Ele era um doutor da lei. Então, alguém muito importante. E nós bem sabemos que Jesus, quando ele veio ao mundo, né? Quando ele veio, renunciou o céu de glória e veio aqui à terra, nós sabemos que Jesus, ele teve uma rejeição por essas pessoas da alta, né? Vamos dizer assim, né? Por esses doutores da lei, por essas pessoas que tinham um conhecimento mais elevado, sabe? Essas pessoas não queriam parar para poder ouvir Jesus, porque quem era Jesus? Para eles, Jesus não era nada mais e nada menos do que o filho de José, o carpinteiro, filho de Maria, né? Então, ou seja, eles não davam muita eifa, né, para o ministério de Jesus, porque eles olhavam para eles e diziam assim: bom, eu sei da onde o meu conhecimento veio. Meu conhecimento veio do estudo, eu estudei, eu li, eu meditei, eu me formei no que eu sou hoje, né? Mas e esse aí, quem é? Nada mais do que o filho do carpinteiro. Era assim que eles via Jesus. Mas como o evangelho, ele veio para poder romper barreira, ele veio para poder quebrar os enigmas, essa maneira, das vezes, da pessoa achar assim: mas o camarada ali, ele conhece muito para poder cair aí nesse negócio de cristianismo. Então Deus, ele vai além do pensamento do homem, Deus, ele vai além da limitação do homem, né? E pela misericórdia de Deus, Nicodemos, ele foi um desses que
ouviu a pregação de Jesus, que ouviu o ensinamento de Jesus, e mesmo ele sendo um doutor da lei, sendo um dos tais ali, dos magistrados, vamos dizer assim, né, da cúpula, daquelas pessoas que não queria que Jesus pregasse, que Jesus falasse, Nicodemos teve o seu interesse despertado, ou seja, despertou-se o interesse de conhecer quem era verdadeiramente Jesus, né? Ou seja, ele tinha com ele já sobre a pessoa de Jesus, quem era a pessoa de Jesus, né? É tanto que nós vamos ver aqui que Nicodemos ele chega e chama Jesus até de mestre, né? Nicodemos reconhece a posição de Jesus e fala: mestre, bem sabemos que és vindo de Deus, né? Porque ninguém pode fazer as obras que tu faz se Deus não for com ele, né? Então você vê que Nicodemos ele tem uma visão diferente dos seus amigos, né? Mesmo ele sendo um doutor da lei, mesmo ele sendo um magistrado ali, um príncipe da lei ali do povo de judeu, ele reconhece que Jesus tem algo a mais, né? Jesus talvez não tivesse ali vamos dizer, o respeito daqueles magistrados, daqueles principais da sinagoga ali, mas eles via que Jesus tinha algo que era de cima, algo que era divino, que havia vindo de Deus para a sua vida, né? Então, eu passo a entender nessa posição aí que a curiosidade, né, a maneira de Nicodemos ir até Jesus, isso daí trouxe até a vida de Nicodemos um despertamento, trouxe para a vida de Nicodemos algo a mais do que ele sabia, do que ele conhecia, né? E tanto que ele chega e ali ele anuncia para Jesus, né, sobre as coisas que Jesus fazia, que era sobrenatural, e nós vamos ver Jesus dizendo para ele, né, aqui no versículo de número 3, respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo pode entrar no reino de Deus, né? Então essa foi a resposta de Jesus a Nicodemos. Então essa resposta de Jesus deixou ali Nicodemos com um ponto de interrogação na sua cabeça. Ele disse: mas como pode um homem velho nascer de novo, entrar no ventre da sua mãe? Pode um homem velho entrar no ventre da tua mãe e nascer de novo? Então Jesus responde aqui a Nicodemos. Você vai ver que Jesus responde aqui a Nicodemos assim. Jesus responde: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar ou não pode entrar no reino de Deus, né? Então você vê que aí Jesus responde para Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então tem muitas pessoas aí que eles são formados, né? São pessoas teólogas, pessoas que têm um conhecimento da Escritura, mas ainda não tem um coração liberto, ainda não tem uma alma liberta, ainda estão presos em alguma coisa dessa vida. Você pode olhar, muitas pessoas ainda estão presas na pornografia, tem pessoas que ainda estão presas na bebedice, pessoas que ainda estão presas na prostituição, tem pessoas que ainda elas estão presas em alguma coisa que ainda os impede de verdadeiramente eles estarem, vamos dizer assim, cheio do Espírito Santo, né? Cheio do Espírito Santo. Às vezes a pessoa desceu as águas, foi batizado, mas o Espírito Santo de Deus não faz morada, né? Ainda não recebeu a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque ainda há um parasita, ainda há um impedimento na sua vida. Então é necessário nascer de novo. Por que necessário nascer de novo? Quando eu ouço essa expressão, nascer de novo, é você se tornar novo. Porque se você pega uma criança, ela na sua inocência, ela não tem maldade. Ela não guarda rancor dentro do seu coração, ela não guarda tristeza dentro dela, ou seja, ela é pura, ela é verdadeira, ela é o que ela veio ali ao mundo para ser, a inocência, né? E essa parte de inocência é algo muito importante na vida do ser humano, é algo que Deus, ele deixa, como que eu vou dizer, ele deixa bem claro que a inocência
ela pode livrar a minha alma do inferno. A inocência, ela pode livrar a tua alma da sepultura, né? Nós vamos ver lá no livro de Daniel, voltando um pouco atrás, né? Que quando Dário assinou edito lá para que Daniel, e carimbou lá que Daniel deveria ser lançado na cova do leão, Daniel foi lançado lá, Daniel foi entregue aos leões, foi entregue à morte. E o que livrou Daniel? A sua inocência. Porque Daniel, ele diz assim, ó rei, Deus viu inocência na minha vida, né? Deus viu inocência em mim. E assim, Deus fechou a boca do leão e não deixou que nada acontecesse comigo. Então, é muito importante a inocência na nossa vida. Eu quero dizer para você que ainda não tomou uma decisão na tua vida, algo ainda te prende. E esse algo que te prende, só você pode se desprender disso daí. Porque é algo físico, é algo que está dentro de você, né? Ontem também eu ouvi uma palavra que a parte que o pastor ali estava pregando, ele diz assim, a porta do coração, ela só tem maçaneta por dentro, por fora não tem. Porque muita gente quer mudar você e não consegue. Porque a Bíblia diz assim, que Deus diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Então você vê que depende de você abrir por dentro, para Jesus poder entrar. Então você vê que isso daí também foi uma parte que eu ouvi que fez uma significância muito importante. Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. Se eu vos ouvir a minha voz, ouvir o meu batido e abrir a porta, eu vou entrar. Então é necessário que você abra a porta para Jesus entrar. É necessário que você receba Jesus dentro de você. Porque muita gente pode dizer assim, eu aceito Jesus. Quantas vezes me perguntar, você aceita Jesus? Aceito. Você? Aceito. Mas você aceita de que maneira? A ponto de abandonar o pecado? A ponto de deixar aquelas coisas que não agradam a Deus? A ponto de abandonar a prostituição, a ponto de abandonar a pornografia, a ponto de perdoar aquela pessoa que te ofendeu, que te machucou? Será que você ama Jesus a ponto realmente de abandonar aquelas coisas que entristecem o coração de Deus? Porque a palavra do Senhor diz, quem nos separará do amor de Deus? O que é que está te separando do amor de Deus? O que é que está te separando da graça de Deus? Nicodemos tinha uma barreira. O que era a barreira que estava na vida de Nicodemos? Era a sua posição, a posição de conhecimento, a posição da letra, né? Que a letra que estava sobre a vida dele ali, talvez se colocava ele num lugar de destaque, num pedastral, num lugar onde todo mundo olhava e falava, esse cara não precisa de conselho de ninguém, esse cara não precisa ir seguir ninguém, porque ele é o tal. Não. Nicodemos, ele, mesmo tendo toda essa posição, ele olha para Jesus e reconhece que Jesus é o mestre, que Jesus verdadeiramente, ele vindo do céu, ele é filho de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que Jesus estava fazendo se Deus não fosse com ele. Então quero dizer para você, meu irmão, você foi chamado para fazer a obra de Deus. E não importa o tamanho do conhecimento que você tem, não importa a posição que você ocupa, se você é um doutor da lei, se você é um juiz, se você é um promotor, se você é um advogado, ou se você é uma pessoa simples que não sabe nem ler. Eu quero dizer para você que a palavra, quem coloca os nossos corações é Deus. E quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Por isso que ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Você tem que despertar em ti a curiosidade, a vontade, o desejo de conhecer a Deus. Nicodemos, ele poderia olhar para ele e dizer assim, eu já sei tudo sobre Deus, porque eu sou um doutor da lei. Mas ele foi até Jesus, porque ele sabia que tinha coisa nova na vida de Jesus, que podia trazer um refrigério para a vida dele. Eu quero dizer para você que Deus tem muita coisa nova para revelar ao teu coração. Deus tem muita coisa nova para apresentar a você. Mas esse peso que você deixou preso dentro de você, essa dureza do teu coração, tem impedido Deus de revelar coisa nova
a você, porque o teu coração está farto, está pesado, ele está aí cheio de mágoa, cheio de rancor, e precisa abrir para que Jesus entre, precisa dar lugar para que Jesus venha e transforme, arranque essa angústia, essa tristeza. Deus tem uma vida nova para você. Nicodemos, ele entendeu que era necessário nascer da água e do Espírito, era necessário a Bíblia diz assim, que aquele que é carne entende as coisas da carne. Enquanto Nicodemos estava ali somente colocado na posição da lei, no conhecimento da letra, o coração dele estava fechado. Mas quando ele resolveu saber mais sobre Jesus, sobre o Mestre Jesus, o coração dele abriu. E ele foi ao encontro de Jesus. E ele não se prendeu, ele não se privou em perguntar para Jesus o que era necessário fazer. Você já perguntou para Jesus o que é necessário fazer? Qual a posição que você tem que tomar? Qual o chamado que Jesus tem na tua vida? Se você ainda não desceu as águas batismais, se você ainda não aceitou Jesus como o Salvador da tua alma, o momento é esse, a hora é essa. Não se limite, não se limite. Porque pessoas estão se limitando, dizendo, eu sou um ex-criminoso, eu sou um ex-traficante, eu sou um ex-bandido, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Ou talvez você esteja fazendo hoje, talvez você esteja fazendo agora, mas Jesus está à porta e Ele está batendo, está dizendo para você, necessário é nascer de novo, necessário é regressar, voltar aos pés de Cristo, porque Jesus, Ele veio aqui e morreu na cruz do Calvário, não foi só por mim, não foi só pelo Nicodemos, não foi só pelo João, só pelo Pedro. Não, Jesus veio e morreu na cruz por causa de você também. Então é necessário que você reconheça que o preço que Jesus pagou, talvez você olha para você e pensa que você não tem valor nenhum, porque a sociedade não está nem aí para você, ninguém está nem aí para você, a sua família não está nem aí para você, mas você tem um valor muito alto. Você foi comprado por um preço muito alto. Você foi comprado pelo preço do sangue do Cordeiro, a qual não há dinheiro que possa comprar. Então, neste momento, decida a tua vida, decida a paz, decida a alegria, decida a graça de Deus, decida ter um encontro com Ele hoje, se entregue a Ele, aceita Ele como o único e suficiente Salvador da tua alma. Jesus te ama e Ele te chama, ó ovelha perdida. E olha, eu vou dizer para você, eu não sou doutor da lei, eu não sou nenhum teólogo, tudo o que eu disse até agora, neste momento, não tem nenhuma escrita que eu estou lendo para poder dizer a você. Mas sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que está dizendo para você, venha enquanto há tempo. Venha enquanto o Senhor te chama. Venha porque o momento é esse, a hora é essa. Deus tem uma grande bênção para você. Se entregue aos pés de Cristo e nasça hoje da água e do Espírito e tenha parte no reino de Deus. Ok? Deus abençoe. Beijo no coração e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu quero fazer uma oração pela tua vida, para você que hoje está decidindo, talvez aí nesse hospital, nesse leito de hospital, aceitar Jesus como o Salvador da tua alma, eu peço para você dizer as seguintes palavras comigo neste momento. Diga assim: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue. Senhor Jesus, me dê força para que eu possa vencer todas as diversidades da vida, para que eu possa vencer todos os obstáculos que sobrevirão sobre a minha vida. Senhor Jesus, que eu possa vencer com a tua graça e pela tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Pai querido, Pai amado, neste momento eu apresento essa pessoa, meu Deus, que decidiu ter um encontro contigo, entregando a sua vida a Ti, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar a vida desta pessoa, Pai, essa pessoa que se encontra no leito de hospital. O Senhor possa, de encontro dela agora, libertar, Senhor, meu Deus, essa pessoa, curar do câncer, curar a AIDS, a tuberculose, a surdez, a mudez, a paralisia. Pai, Tu és o Deus do impossível. Realiza o milagre agora, Pai. Tu és o Deus de perto, não
de longe. Sim, Pai, Tu és o Deus de perto, e eu sei que o Senhor está do lado dessa pessoa agora neste leito de hospital, seja na prisão, seja onde quer que essa pessoa estiver me assistindo, me vendo, me ouvindo, eu creio que o Senhor está tocando sobre ela agora através do Teu Espírito Santo, e essa pessoa está tendo uma vida renovada e revestida, sim, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Abençoe, confirma a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida.